Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler de forma alternada do 7 até o 21. Esse é um texto bastante claro sobre a pessoa de Deus e por que Deus é amor. Se Deus é amor, nós deveríamos ser iguais a Deus, imitadores de Cristo, como Paulo escreve. Então vamos ler de forma alternada. 1 João capítulo 4, versículos de 7 até o 21. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus em Cristo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus, da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de desgraça, de tragédia, que a gente ainda está vivendo, eu tive lendo esse texto, meditando e refletindo sobre esse texto, sobre uma coisa que era do meu coração. Não tem nada em relação a ninguém da igreja, a ninguém que eu conheço, a que eu me relaciono, da minha família, nada. Mas em relação a mim, isso foi uma coisa que Deus falou de forma muito explícita comigo quando eu estava lendo esse texto. Eu fiquei impressionado, que eu li esse texto por umas 4, 5 vezes e comecei a pensar que nós só somos aperfeiçoados como seres humanos, filhos de Deus, que amam a Deus, que foram resgatados por Deus, através desse amor. E para nós permanecermos em Deus, é preciso que a gente se ame um ao outro. Mas o que mais me chamou a atenção foi o versículo 20. Versículo 20 fala: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Quando eu li isso daqui, meus irmãos, eu fiquei muito preocupado, sabe? Porque eu estou falando de mim. Eu comecei a colocar todas aquelas pessoas que eu já tive problemas, que me magoaram, que me decepcionaram,
eu quis colocar aqui no lugar do irmão. Porque irmão aqui é um parâmetro. Vamos dizer assim, na igreja a gente vai falar assim, não, porque o irmão ajuda, o irmão ora. Irmão, né? É irmão. Gente boa, é irmão, não sei o que, não sei o que lá. E eu conversando com o Renê, meu primo, outro dia, um irmãozinho lá que fez a casa dele. A casa dele está com problema até de estrutura. Teve que fazer uma reforma lá de 7 meses. Coisa medonha. Ele falou, os irmãozinhos que a gente tem. Aí eu lendo isso daqui, me lembrei disso. E comecei a colocar todas aquelas pessoas que são insignificantes perante, no cenário político, artístico, tudo. O que você imaginar de ruim, eu comecei a colocar aqui. Comecei a ler assim, ó, de outra forma. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o pedreiro, o construtor, mas o cara que matou lá, o cara que cometeu um abuso violento, sexual com uma criança, o cara que matou uma criança, é mentiroso. Pois aquele que ama esse tipo de pessoa, a quem não vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Vocês entenderam o que eu estou falando? Nós precisamos como igreja urgentemente, e eu estou falando isso por mim, não estou falando por vocês não, mas como igreja, como instituição que prega o amor e que fala do amor, tem que viver e experimentar na prática o que é o amor. E aí eu coloquei todo tipo de gente ruim que eu conheço, e eu me coloquei aqui também, nesse texto. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a si mesmo, porque foi o exercício que eu fiz, é mentiroso. Pois aquele que não ama a si mesmo, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse é um exercício que você devia fazer essa semana na sua casa. E a igreja terá uma outra voz, uma outra prática, praxis, quando ela começar a amar verdadeiramente. Quando esse amor aqui de João capítulo 4, for verdade na vida da igreja. Quando a gente se doar mais para as pessoas. Quando o ser falar mais alto do que o ter. O ter, para Jesus, não é absolutamente nada. É para nós. Que às vezes a sociedade nos molda por isso. Não é verdade? Nos molda por isso. Mas é a realidade que Deus quer que nós sejamos. Sejamos boa gente, bons pais, bons filhos, boas mães, bons profissionais, não é? Então, para que o amor seja aperfeiçoado entre nós, precisa haver um despir das nossas almas, e muitas vezes daquilo que achamos ser o verdadeiro, daquilo que cremos como não está determinado assim e assim vai ser. A gente precisava pensar mais nisso. E sabendo que o aperfeiçoamento que nós buscamos como crentes em Cristo Jesus, ele só vem a partir da ação do Espírito em nós. Por isso que o amor, no amor não existe medo. O medo lança fora todo tipo de coisa ruim que possa tomar conta do nosso coração. Sabe o que é ser crente nesse sentido? Que João trabalha aqui nesse texto? É acolher aquele que te fez mal. É acolher aquele que você não gosta. Por exemplo, eu tenho vários amigos bolsonaristas, vários amigos lulistas, do Ciro, do Amoedo. Eu tenho amigo de tudo quanto é. Por isso que eu, como pessoa pública, não posso ficar me manifestando. Mas, gente, o que é isso para nós que precisamos desse tipo de amor aqui? Não é nada. Isso são coisas passageiras do mundo.
As pessoas ficam brigando aí, ficam aí se degladiando. A troco do quê? Quando nós estamos precisando é de comida na mesa, emprego para o trabalhador. Quantas e quantas coisas nós estamos precisando, que a coisa está feia, não está fácil. Quem vai no mercado, que nem eu que faço compra lá em casa, sabe do que eu estou falando. A coisa não está fácil, está muito difícil. Então esse amor aqui é o amor que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Então, para nós amarmos, segundo o que João está dizendo aqui, é despir de tudo aquilo que nós um dia achamos assim, não, isso é um absurdo. Eu acolher o ladrão, eu acolher o assassino, o drogado, porque isso é o que o mundo fala. Não acolham esse tipo de gente. Esse tipo de gente não é para acolher. Não é assim que o mundo fala ou eu estou enganado? A sociedade fala, ei, cuidado, hein? Não acolha não. E quando nós deixamos de acolher, o que acontece conosco? Nós estamos deixando de fazer a obra de Cristo. Nós estamos deixando de... Aliás, nós estamos, na verdade, sendo mentirosos. Mentirosos na nossa fé, mentirosos no nosso amor, no tipo de amor que nós precisamos. E para fechar tudo isso, eu vim cantando agora de casa para cá, uma canção de mais de 40 anos, que falava assim, eu quero voltar ao primeiro amor, do Carlinhos Félix. Esse mesmo, essa mesmo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Esse primeiro amor, esse amor aqui, ó, que não tem olhos para quem quer que seja. Eu não valorizo as pessoas por aquilo que elas têm. Eu valorizo por aquilo que elas são. Só nesse amor de Jesus, nesse amor de Deus que nos move, que nos confronta, é que nós podemos voltar ao primeiro amor. Senão nós vamos ficar brincando de crente e brincando de igreja. Infelizmente, essa é a grande verdade.